Bora, meus amigos, hoje eu tô com um cara aqui fantástico, já é meu amigo, e vai ser um bate-papo assim inspirador para vocês, que eu já tava aqui no briefing há uns 40 minutos. Eu acho que para quem assistir, vale a pena correr atrás dos seus sonhos. Meu amigo, obrigado por ter vindo aqui, pra gente registrar esse momento. Pra vida, né? Porque quando você tá no YouTube é pra eternidade. Os filhos vão assistir, todo mundo, a família, o resto da vida. É isso aí. Muito obrigado pra gente vir contar aqui um pouquinho do sucesso que você tem hoje, né? Quem olha pro Gerson Guerreiro fala, nossa, aí a vida é fácil, a graminha é verde, viu? E a gente não é bem... Primeiramente, né, obrigado, Alberto, pelo convite, né? Isso aqui é um prazer enorme estar aqui junto com você e compartilhar essa história aí com você. Cara, me conta aí, você é português, aí quando ele fala que é de Portugal, já começa a mudar, ele vira a chave e já começa com sotaque. Sou português de Portugal, isso aí. Como é? Você morou lá até qual? Como foi essa vinda até pro Brasil? Me conta um pouquinho. Então, Alberto, eu cheguei aqui em 2005, né? Em 2005 a minha família se mudou. Eu tô aqui há 15 anos no Brasil, né? E foi aqui que eu fiz a minha vida, foi aqui que eu casei, foi aqui que eu finalizei meu colégio, fiz minha faculdade, né? Você é bem novo, né? Sim, cheguei aqui com 18 anos. Então tenho 33. Caramba, sou mais velho que você, que absurdo. Pois é, eu sou novinho, né? Carinha de novinho. E como é que foi que você escolheu fazer odontologia? Você teve outras áreas que ficou balançado, que você tinha vontade de fazer, ou foi direto, não, é odontologia mesmo? Na verdade, sim, eu tinha sempre em mente a medicina, né? Eu queria, na verdade, a área da estética. E aí eu pensei sempre na cirurgia plástica mesmo. E meio que o destino me conduziu para a estética, mas aí em outra profissão que foi a odontologia, né? Que hoje você tem essa parte estética lá no consultório, né? Que hoje eu trabalho mais realmente com toda a parte estética. Qual é, para sair um pouco do brief aqui, qual é o foco lá, o seu posicionamento, sua especialidade, né? Sim, né? estética, sim, estética dentária. Dentística, né? Tem botox? Não. Sim. Como é? Tem esse... Não, na verdade a clínica tem todo... Vamos puxar essa história quando fala assim, o dentista, botox, aí já fica uma galera chiando para um lado, para o outro. Como é que é essa história do botox hoje, que não só a odontologia, mas outras pessoas podem também, né? Ter essa especialidade, fora de ser médico, né? Que antes a pessoa tinha que ter feito medicina, né? Já joguei você na piscininha gelada. Né? Não, de jeito nenhum. Assim, a especialidade de harmonização orofacial ela é uma especialidade nova, né, no mercado. E quando se iniciou na odontologia, teve sim muitos rumores, porque se fazia curso de dias. Sim. E essa especialidade é uma especialidade bem criteriosa, né? A gente tem que tratar com cuidado, muito cuidado, né? E aí, o que o pessoal da medicina questionava é como é que o pessoal vai fazer uma harmonização com um curso de 3 dias, né? Então, hoje, temos sim a especialidade de harmonização 2 anos, né? Ela veio para a odontologia e veio para ficar, né? Porque nós tratamos, não é de dente, a gente trata de pessoas. Isso mesmo. Né? E isso aí veio realmente assim para mudar a odontologia. Hoje nós juntos com a medicina estamos praticamente equiparados ou estamos equiparados na questão do requisito de ter as habilidades de fazer harmonização orofacial. Sim. Antes mesmo disso, eu tenho um amigo que eu vou falar aqui com dificuldade, essa especialidade, ele faz uma cirurgia bucomaxilofacial. Isso, palavra difícil para mim, viu? Que é Magno, já até fez um videocast. Sou Magno, sim, meu colega. Seu colega. Era da minha sala, era. Grande amigo meu, hoje tá lá em São Paulo. E aí, quer dizer, já tem essa questão de mexer na face da pessoa, né? Sim. Não tinha ficaram com esse nhenhenhê, mas é uma coisa que já existe. Né? Já existe. E aí, a própria bucomaxilofacial é uma profissão muito invasiva. É uma profissão, não, é uma especialidade muito invasiva. Então, meio que a harmonização caiu na odontologia, né? Na verdade, assim, o dentista pôde mexer com essa área porque nós temos a especialidade que mexe com essa área, que seria a bucomaxilofacial. Sim. Mas hoje se diferenciou e a especialidade ela é única, né? Não precisa ser bucomaxilofacial para você estar fazendo a harmonização, né? Sim.
Então vamos voltar agora para o momento fácil da vida, viu? Eu pulei aí, mas vou voltar. Como foi ali para você fazer? Você fez odontologia aqui na UNP? Fiz na UNP odontologia, né? 5 anos. Foi baratinho ali? Foi com a bolsa? Não, ali eu fiz... Patrocínio, né? Não, patrocínio não, de jeito nenhum. Conta como é que foi feita essa relação para pagar a faculdade, amigo? Na época, né? Em 2007, né? 2007 a 2008, não existia FIES. Então, o FIES eu acho que veio nessa época mais ou menos. E a minha faculdade foi feita com FIES. Uma parte, os primeiros 2 anos foi integral, porque não existia, mas assim que apareceu, eu fui um dos candidatos a fazer FIES. Fiz 75% da bolsa de 75%, fiquei pagando só 25%, né, da minha faculdade. E até hoje eu estou pagando agora, né, depois. E foi assim que eu pude continuar a faculdade, né, porque os meus pais, assim, me ajudavam bastante, mas teve um momento da vida que a gente sabe que deu uma apertada e aí eu tive que continuar, mas foi aquilo apertado mesmo. Aí teve você falou a questão da Herbalife, me fala aí teve um momento, vários serviços aí que você 2 anos aí, 2 anos antes de me formar, né, aconteceu que os meus pais se separaram, né, e aí a gente ficou totalmente aí sem saber, sem rumo. Então, eu e a minha irmã, a gente teve que sair de casa, né, para ir trabalhar, para poder pagar a faculdade. Então, eu nunca tinha trabalhado. Então, imagina, né? E agora? Eu não sei nem o que é trabalhar. E agora? E o meu foco realmente era o quê? Era terminar o meu curso, porque seria a única coisa que eu ia ter na minha mão que ninguém podia me tirar, que era o meu conhecimento, né? E aí, nesses 2 anos, para eu conseguir terminar a minha faculdade, eu arrumei diversos trabalhos. O principal foi trabalhei na Azul Cargo, né? Carregando as cargas que chegavam, né? E fiz vários bicos, panfletejando no sinal, né? Segurava aquelas as faixas nos sinais, vendia castanha, né? Isso aí. Eu ia em cada hotel e tentava vender castanha. E uma fase bem interessante da minha vida, que foi da Herbalife, que nesse trajeto, nesses 2 anos, como era muito corrido, assim, eu trabalhava de 4 horas da manhã, ia para Azul Cargo, e de lá, trabalhava até 1h45, a minha aula começava às 1h30. Então eu já saía 15 minutos atrasado e chegava 15 minutos depois. Nossa. Então meia hora já atrasado na aula durante 2 anos, né? Já perdi ali, né? Já perdi ali uma meia hora, 40 minutos de aula, né? E aí... Mas era o que podia, né? Pelo que você podia. Era o que podia, né? Era o que podia, não tinha o que fazer. Porque eu tinha que terminar a faculdade, tinha que pagar com alguma coisa. E aí, a faculdade terminava às 18 horas. E muitas vezes eu não tinha o meu ticket, o dinheiro para eu voltar para casa. De ônibus. De ônibus. Aí eu voltava a pé, que é para não gastar o dinheiro do outro dia de eu ir trabalhar. Porque na verdade o passe era só ida e volta para trabalhar. Não era para a faculdade e voltar de novo para casa, né? Então eu tinha que economizar em algum lugar. E isso aí foi durante 1 ano aí da minha vida, você 1 ano e meio. Morava né? onde? No final da Ayrton Senna. Eu ia da UNP até o final da Ayrton Senna a pé. E nesse tempo... Distante, né? Como eu ganhava uma média de R$900 na época, a faculdade era 450, sobrava 450. Aí, nesses 450 eu pagava R$150 de aluguel, e aí sobrava esses 300. Esses 300 era para eu me alimentar o resto do mês, para eu me deslocar, né? E eu não podia, estava muito apertado, eu não podia nem gastar 50 centavos, porque aí faltava. Tudo, né? Contabilizado, né? Tudo contabilizado, né? E aí nesse meio, para eu tentar arrumar um pouquinho mais de dinheiro, eu ia panfletar, como eu falei. Então quanto você recebia ali na panfletagem? Eu também panfletei, viu? 30 reais por dia, R$30, começava de 9 horas até 6 horas da noite.
né? R$30. E aí eu Festa, evento, marca, qualquer empresa. Tudo, Teve até um caso que você foi panfletar. Inclusive eu panfletei até um professor meu, que ele não sabe até hoje, mas eu vou falar, que é Ranieri, um professor de imaginologia, de radiologia. Eu panfletei e ele fez um sinal assim que não. Quero não. Aí esse rapaz, ele não me viu, eu deixei pro outro carro. Aí eu fui pro outro carro, né? Porque, enfim. E continuando, nesse período, para eu conseguir ter um dinheirinho a mais no mês, eu montei um espaço Herbalife, né? Sim, espaço Herbalife. Eu montei. FVS, né? Eu montei um espaço Herbalife, né? E nesse espaço Herbalife era no meio caminho da minha casa, né? Era na metade da Ayrton Senna. Sim. E era um espaço assim muito pequeno, uma geladeira quebrada assim pro lado. Eu pintei, eu fiz o balcão com gesso. Então foi. E aí eu comprei as cadeiras de plástico, um liquidificador ali todo meio usado. E aí eu, né, fiquei nesse tempo durante o último ano da minha faculdade fazendo Herbalife, trabalhando na Azul Cargo e panfletando, né? E aí nesse momento eu emagreci bastante, né? Nesse período de um ano. E aí o que é que eu aproveitava, né? Eu não vitimizava, né? Eu aproveitava da situação, dizendo que as pessoas, caramba, você está magro, sei o quê. E eu dizia o quê? É da Herbalife. Mas não era da Herbalife, porque eu não tocava nos produtos da Herbalife. Isso tudo exatamente para quê? Para eu não gastar produto e ter como vender, né? E aí eu emagrecia e dizia que era da Herbalife, né? Então foi aí um ano aí da minha vida assim. Você acabou sendo um empreendedor aí, né? Que você empreendeu, fez o seu próprio negócio na parceria ali da Herbalife, né? E durou quanto tempo? Na verdade, foi um ano da Herbalife. Foi um ano. Eu conheço alguns amigos. O espaço Herbalife não é fácil, né? Você tem que comprar ali, tem um bônus, não sei o quê. Então, desafiador. Imagina, eu acordava de 4 horas da manhã para ir trabalhar na Azul Cargo. Ia para a faculdade, de 6 horas da noite ia para o espaço Herbalife, ficava até 11 horas, 11h30 da noite. E de lá eu ia a pé para a minha casa. Então eu chegava meia-noite, meia-noite e meia, mais ou menos. Então eu dormia todo dia 3 horas e meia, 4 horas por dia, né? Mas isso sempre focado no meu curso. Eu digo assim, eu estou fazendo isso, mas eu sei que lá na frente eu vou colher, vai valer a pena. E era esse sempre o meu pensamento diário, a minha força diária era isso. Poxa, bacana. E aí, quando formou? E aí o negócio já começou a melhorar. Formei, agora vou ganhar dinheiro. Não foi assim não. A gente, assim, dentista, na verdade, a faculdade hoje forma muito bem, né? Mas não forma o que é realidade fora do consultório, fora de uma faculdade, né? Então eu entrei no mercado de trabalho achando que era uma coisa e era outra. Então eu comecei a trabalhar de segunda a sexta-feira numa clínica ganhando 12% do que eu faturava, ou seja, se eu faturasse R$200 eu ia ganhar R$24. Eu cheguei a sair com R$10 já, cheguei a sair com 50, então isso era por dia. Para mim era muito, porque uma pessoa que ganhava no mês R$900, metade era da faculdade. Então para mim eu só fazia agradecer pelo aquele emprego. E aí eu fui atrás de outra clínica no Alecrim, já estava com 2 clínicas, né, trabalhando, né, para as pessoas. E durante 6 meses, quando eu me formei, eu fiquei na cidade de segunda a sexta, ia para uma clínica no Alecrim no sábado até a hora do almoço. E aí eu trabalhava em outra clínica no interior de Montanhas. Aí eu ia no carro de lotação, que eu não tinha carro. Ia no carro ou numa van. E chegava lá de 2, 3 horas da tarde para começar a atender no sábado de tarde. Nessa clínica, eu pedi para o proprietário, inclusive era da minha sala, e se eu poderia abrir a clínica no domingo. Por quê? Na frente da clínica tinha uma feira. Na frente mesmo. E aí eu pensei, rapaz, se eu abrir aqui a clínica, tem muita gente aqui, eu acredito que dê certo alguma coisa. Aí eu ficava dormindo lá, para no domingo eu abrir cedo
e começar a trabalhar. E era um dos dias que eu mais ganhava dinheiro, né? Caramba, faturava bem no domingo. Faturava bem em relação às outras clínicas, Assim. mas às vezes tipo R$150, para mim era muito. É. Na época, se eu tirava R$20, R$24, R$30 numa clínica, 150 para mim já era muito, né? Aí você ficava fazendo expediente sempre no domingo lá. E eu trabalhava de segunda a segunda, durante 6 meses da minha vida, não tinha consultório próprio, mas de segunda a segunda, com o foco primeiro de comprar meu primeiro carrinho, para eu poder me deslocar. Aí eu comprei meu primeiro carrinho em 6 meses. Dei uma entradazinha de R$2.000 e dividi o restante em 24 vezes. E aí fiquei pagando, né? Já a primeira realização, além da realização de se formar, que era um desafio. Mas que história, hein, Gerson? E aí a gente foi montando devagarinho. Aí, como foi até essa questão, até chegar ao Felipe, que hoje é seu sócio, né? Seu grande amigo. Aí eu montei a minha primeira clínica sozinho, né? Aonde? Foi na cidade, na Câmara Cascudo, na rua Câmara Cascudo. Montei lá, só que é aquela dificuldade. Era uma clínica... foi a minha primeira clínica, eu agradeço demais, mas era um espaço tão pequenininho, era tudo muito assim, muito velhinho. Sim. E assim... Você já desejando algo? Já desejando, sim. Eu queria realmente crescer, eu tinha essa ambição, né? De sair daquele momento, né? E aí eu montei essa primeira clínicazinha, fiquei 1 ano, não deu certo, né? E aí eu conheci, e aí eu tive uma oportunidade de montar uma clínica nas Quintas, num centro clínico, numa sala lá. E aí foi quando eu chamei Felipe, né? Felipe, surgiu essa oportunidade, só que eu não tenho dinheiro para eu montar. E Felipe, eu também não. E Felipe eu também não, porque o Felipe já teve aqui, eu vou até colocar o card aqui em cima, que o Felipe também contou essa história. Aí mas não tem dinheiro. Eu não tenho dinheiro. Aí foi quando a mãe de Felipe se disponibilizou a montar um consultório com a gente. Ela emprestou o nome dela para a gente dividir em 24 vezes. Né? Foi quando a gente iniciou realmente a nossa carreira. Em 2014 a gente montou a nossa primeira clínica, foi a Oral Médica, lá na Presidente Bandeira, no Alecrim. 2014, né? E daí a gente foi trabalhando devagarinho até chegar onde a gente está, né? Vocês foram primeiro antes do Manhattan, vocês foram para o A gente estava no Alecrim, na Avenida Mar do Negócio, foi para a Avenida Presidente Bandeira, também no Alecrim. Sim. Compramos a clínica onde eu trabalhava quando eu comecei, na cidade. Caramba. E aí montamos outra no ITC. Então a gente chegou a ter 3 clínicas, né? Só que aí a gente percebeu que na nossa área, e eu acho que em tudo na nossa vida, quantidade nem sempre é qualidade, né? Então a gente meio que juntou o que a gente tinha de melhor na odontologia, nossa equipe de dentistas, de funcionários, e montou tudo num espaço só, diminuindo aluguéis, diminuindo folha de funcionário, sim, enfim, custos, né, operacionais. Mundo, né? E aí concentrou tudo num lugar só. Foi quando a gente conseguiu respirar um pouquinho e entender como era o negócio. A gente está com a clínica aberta há 7 anos. E após 7 anos é que a gente começou a entender como era o negócio, né? Então a gente foi bem atropelado um pouquinho nas coisas no início, porque a gente não tinha conhecimento. E aí hoje a gente sim tem propriedade para dizer se vai dar certo ou não, né? Sim. Então hoje a gente tem como sim, através da nossa experiência, falar um pouquinho se vale a pena montar uma clínica, quando vale a pena, aonde vale a pena, o que é que dá certo, o que é que não dá certo, né? O que é que a gente tem que tomar cuidado. Então hoje a gente tá... Muita bagagem, né? Criou casca. Bagagem, exato. Mas aí no Manhattan vocês estão há quanto tempo? Um ano e pouco, né? A gente fez 1 ano e 2 meses já no Manhattan. E né? É linda lá a clínica. Inclusive foi decorado pela Oca. Deixa eu fazer a propaganda aqui. A sua propaganda. Ficou linda, maravilhosa. E vocês já expandiram, né? Já expandimos, a gente abriu a primeira, a gente já expandiu no mesmo andar, né? E eu não quero expandir mais não, tá bom, viu? Porque na verdade foi necessidade mesmo, a gente tem uma equipe grande. A gente montou a clínica com 2 consultórios e teve que abrir outra com outro consultório. E aí, graças a Deus, agora a gente estabilizou. Então o tamanho
interessante aí, né, para tocar. Sim. Mas aí você tem negócios agora internacionais. O filho saiu lá de Portugal e agora parece que tá voltando. Como é que é isso? Na verdade foi assim, a minha cabeça ela não para de pensar, a gente tá sempre procurando ideias, apesar da gente estar no consultório, mas o meu sangue é empreendedor, os meus pais eram empresários, então eu não paro de pensar, eu não sossego, eu não consigo ficar quieto apenas atendendo em consultório, né? Então eu gosto de me movimentar, movimente-se, né? Eu atendo com um sócio meu lá em João Pessoa, né? A gente tem uma clínica lá e teve essa oportunidade, né, de ir para Portugal, né? E nessa oportunidade, o que é que eu fui fazer em Portugal? Eu fui treinar uma equipe, da mentoria, uma equipe lá de dentistas, né? Para que eles ficassem com a minha técnica, né? Obrigado. Para que eles ficassem com a minha técnica de confecção de lente, de preparo, enfim, a forma de atendimento, né? Para que eu conseguisse atender os pacientes de fora. Por que surgiu esse pensamento de eu atender em Lisboa? Não é porque eu sou português, claro, mas foi uma das entradas mais fáceis que eu achei, e depois porque eu recebo muito paciente de fora, Inglaterra, Itália, Paris, enfim, Noruega, Irlanda, e aí eu pensei, rapaz, eles vêm até mim, até o Brasil, para ser atendidos por mim. Por que não monta um consultório ou mais próximo, né? Mais próximo, um projeto mais próximo? Eu levo o padrão Gécio Guerreiro para lá, que é o que procuram. E aí foi esse o meu pensamento, né? O meu investimento inicial foi esse. Foi muito alto, porque a gente divulga bastante, não parece, né? Mas o investimento que a gente faz em mídia, em Face, Instagram, no Google é muito alto, né? Isso é um investimento que ninguém vê, né? Um investimento cego. Ele vai muito assertivo, né? Mas para o alcance das pessoas. Para a gente alcançar, quem está no Brasil para a Europa, é um investimento muito grande. Além disso, passagem, tive que levar material todo, o laboratório teve que ser daqui, né? Porque o padrão é daqui, não é de lá. Então eu tive que fazer essa logística inteira. Na verdade foi a minha primeira ida para saber como é que iria ser, né, o processo. E aí meio que deu certo. Quando os trabalhos vinham daqui para lá, quando eu estava esperando, não tinha avião que chegasse no mesmo dia lá. Ou seja, eu tive que comprar uma passagem aérea para uma pessoa levar todos os trabalhos para mim para lá. Então eu tinha que entender a logística disso aí, né? Avião para lá direto tem. A questão é que carga é difícil, de lá para cá é muito difícil. Mas aí eu já arrumei esse método de trazer. Você já foi quantas vezes agora? Foi a primeira vez que eu fiz, e agora estou pensando em abrir a agenda de novo em março. No próximo ano. O período, você vai ficar fazendo um período assim, parecido? 6 meses? 6 meses, uma vez por ano. Legal. 2 vezes por ano, na verdade, né? Pô, é isso que eu estou tentando fazer. Vai conseguir. O cara tava lá atrás, indo a pé pra casa, meu amigo. Pois mas é isso. Pegar um avião ali pra Portugal e a coisa acontecer vai ser brincadeira. Pois e aí pronto. Mas eu quero saber da experiência, já nosso bate-papo aqui passando de 30 minutos, mas pra finalizar, a sua experiência que você teve agora recente. Uma viagem lá em Dubai. Queria deixar esse registro aqui de como foi. Não só a viagem foi muito legal, mas teve algumas experiências até para quem tá aí assistindo a gente, que vai para fora e tudo, que pode ocorrer algo parecido. Inclusive eu gostaria de agradecer até essa oportunidade de você estar me perguntando isso, porque realmente eu nunca falei sobre isso, né? E antes de viajar, essa viagem foi para comemorar o meu aniversário, né? Antes de viajar, na verdade, eu estava com um vazio muito grande dentro de mim, né? Eu acho que um início de talvez uma depressão, só que eu não sabia. Trabalhando muitas horas por dia, não dando atenção para detalhes da vida, como por exemplo, comer bem, me exercitar, a parte religiosa estava longe. E aí, meio que eu achava o quê? Eu estava me sentindo estressado e, assim, um vazio. E o que é que eu pensei? Vamos viajar, Larissa. Vamos viajar, que eu acho que eu estou precisando de viajar.
E quando a gente e esse meu pensamento de querer viajar foi exatamente para ocupar isso aí. Eu chamei uns amigos, vamos todo mundo junto, vamos se divertir lá que eu estou precisando. E na verdade, por incrível que pareça, por ironia do destino, no dia do meu aniversário, que contando os dias que foi no Covid, eu peguei o Covid no dia do meu aniversário. E foi eu e Larissa que a gente foi fazer um mergulho lá, fomos os únicos que a gente foi fazer. E aquela mangueira de respiração é direto no pulmão, né? Ou seja, 3 dias depois, tirei queda. Comecei a tossir. E um dia antes de embarcar, todo mundo deu negativo. A minha esposa deu negativo e só eu dei positivo. Eu digo assim que isso aqui eu acho que é muito do destino. Eu acho que isso aí, as coisas acontecem e não é por acaso. Porque é incrível, todo mundo deu negativo e só eu dei positivo. E eu acho que a vida às vezes nos ensina que a gente tem que ter o nosso tempo. A gente tem que parar. E se a gente não parar, Deus nos para de alguma forma, né? E aí foi nesse período de 10 dias que eu fiquei em quarentena lá do Dubai, que eu tive muito tempo para pensar, tive tempo para ler, uma coisa que eu não fazia há muito tempo. Tive tempo para conversar com a minha esposa, uma coisa que eu não fazia há muito tempo, né? A gente vê uma coisa no Instagram, mas na vida real é outra coisa, né? E aí, na verdade, eu estava perdendo minha esposa por falta de uma atenção minha, digamos assim, né? Então foi muito bacana esse tempo aí que a gente teve, né? Tu bem falou, né? Eu falei... Bebe a minha, amigo. Porque... como, né? Foi uma virada de chave pra você, né? Foram 12 dias na companhia dela, né? E foram um dos melhores dias que eu tive na minha vida. Que foram esses 12 dias. Doente, mas feliz. Porque eu estava em paz comigo mesmo. Eu estava orando. Não fazia muito tempo que eu não orava. E foi uma das vezes que eu senti a presença de Deus na minha vida. E quando eu retornei ao Brasil, a quantidade de gente, né, que tinha, as mensagens que eu recebi, os meus funcionários que fizeram uma surpresa para mim, não tem preço isso aí, né? Então a gente começa a ver que o carinho, né? Como eu te falei, né? A gente de muito trabalho, a gente começa às vezes a botar coisas na frente que não são importantes, né? Então, como eu te falei, eu estava perdendo o essencialismo, né? E o essencialismo, como eu te falei, era estar com a família. Eu não estava dando atenção à minha esposa. Eu estava trabalhando dia e noite, chegava em casa, trabalhava, porque o trabalho não era só manual, mas eu postava no Instagram, a gente já ficava pensando nas outras coisas do outro dia, e mesmo que eu estava entrando no automático, sem eu perceber, né? Isso é legal para quem está escutando, né? Que às vezes a gente passa a mesma coisa, né? E aí foi um período assim, que para mim foi o maior aprendizado, e a maior lição que a vida pode dar numa pessoa, que é exatamente isso. Hoje, quando eu olho para trás, eu encaro isso como uma coisa boa que aconteceu para mim. Porque se não fosse isso, até agora talvez eu estava no automático ainda, enfim. Sabe onde ia estar até hoje, né? Entendeu? Então foi meu encaro como fosse. Você se aproximou de novo de Deus, né? Me aproximei de Deus, hoje, né? Oro bastante, vigio bastante. E eu e Larissa hoje a gente ora junto, né? E estou indo na igreja, estou realmente estou dando não, certo? Porque a gente só dá sim, 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 e a gente não tem o costume de dar não, e não faz parte, né? E a gente tem que saber dar não, e o não pode ser um não de forma elegante. Olha, Alberto, eu não estou com horário de ir, mas vamos combinar outro dia, né? Então eu acho que essa parte também de dizer que não foi uma coisa que eu aprendi também. Poxa, muito show de bola aqui. A gente finaliza aí depois do seu depoimento, né? Muito legal. Para quem está assistindo,
é interessante, né, ter essa reflexão, como que está o momento hoje, se a pessoa está nessa loucura da vida, né? É a loucura da vida, né? Que a gente vê que eu acho que cada um tem uma correria, né? Cada um tem o seu estilo de vida, a sua maneira de levar. E eu acredito muito que temos que ter tempo para nós. Temos que nos cuidar também, né? Eu acho que a gente tem que... teve até uma frase que eu li um pouco desse, mais ou menos assim, né? Faz o que você tem que fazer, enfim, foque em você, tudo é você, cuide de você, né? Então você tem que se cuidar. Não tô lembrado agora, mas vou lembrar e colocar a frase aí. Eu vou botar. Mas Gerson, muito obrigado. Primeiro, onde é que fica, só para registrar aí, onde é que fica a clínica? Quem que viu aqui sua história, gostou e quer ir conhecer lá a clínica e ser atendido pelo Gerson aqui em Natal? A clínica fica lá no Manhattan Business, lá na Campos Sales, sala 1511 e 1504, né? A gente está lá com toda uma equipe completa, não só para a estética, para a harmonização, para a saúde bucal também. Parabéns a sua vida aí. É o Gerson Guerreiro. Já estava no nome, viu? Parabéns, viu? Obrigado por você ter vindo aqui e abrir sua história e seu coração. Isso é que vale e tem muito respeito aí, meu amigo. Isso aí. Tamo junto aí, que o programa é democrático. Quando quiser vir de novo, trazer outros temas. A gente vai ter uma sala nova agora lá embaixo que a gente vai gravar videocast com outros profissionais. Então vai ter um episódio com vários dentistas aí, odontologistas de várias áreas e conversar sobre temas. O nosso amigo aqui com certeza vai estar participando. Amigos, muito obrigado. Dá seu like aí, não é possível depois desse bate-papo de 40 minutos aqui você vai dar dislike, né? Acredito que tenha hater na minha rede social. Manda lá no grupo da família, aquele grupo de política que o povo fala lá, de Bolsonaro, de Lula, de não sei o quê. Você joga um conteúdo legal desse, olha gente, para aí com essa briga e vá assistir um conteúdo que faça a pessoa crescer, né, na vida. Que a ideia aqui é de coração trazer pessoas da nossa região que são empreendedoras, que são lutadoras, são guerreiras aí no nosso mercado, que conseguiram ter seu sucesso. Obrigadão, amigos. Até a próxima. Valeu.